oi, eu vou tentar gravar por aqui, vamos ver como é que fica. Então, depois de várias tentativas, vou gravar agora o que eu tava falando e perdi, tá? Mas enfim, vou falar aqui para vocês um pouco sobre o que estava previsto no nosso plano de aprendizagem para a aula da semana passada, tá? Na semana passada nós tivemos um seminário de apresentação, então a gente sabe que todo planejamento tem que ser flexível e foi importante que vocês tivessem esse tempo, esse espaço para poder falar sobre como estão os seus projetos de pesquisa, em que pé estão, o que já aprenderam, o que já pesquisaram, o que já construíram, né? Então, na semana passada nós tínhamos como lá no plano de aprendizagem um aprofundamento sobre educação pela pesquisa e hoje nós teríamos uma atividade sobre critérios e regras dentro da pesquisa e sobre isso eu vou deixar uma atividade discente para ser construída, tá? Bom, muitos de vocês haviam solicitado que nós não tivéssemos web todas as noites, porque também é importante para vocês ter momentos em que vocês vão sentar, elaborar, fazer seus trabalhos durante a noite da aula, equivalente à aula. Então fica aí essa noite com um vídeo gravado e com material decente para vocês conversarem com seus colegas, para elaborarem as atividades propostas para hoje. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no vídeo sobre a importância da educação pela pesquisa, um pouco mais, nós já estamos falando sobre isso nas webconferências, e deixei também lá no aula um vídeo muito que nos acrescenta muito, que é um vídeo do professor Pedro Demo, que é um dos grandes nomes brasileiros que fala sobre educação pela pesquisa e fala muito, muito bem sobre isso. Ele é brilhante, né? Contemporâneo nosso. E eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo que eu deixei lá como aporte teórico número 1. Esse aqui vai ser o aporte teórico número 2, ok? Então eu gostaria de fazer um recorte aqui, porque nós sabemos que a questão da educação ela é um tema muito abrangente, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre escola, tá? Dentro de um contexto da comunidade escolar, assim. Nós não vamos entrar muito detalhadamente sobre áreas como avaliação, enfim, com os temas que vocês estão pesquisando, mas de qualquer forma, vocês verão que ao falar sobre isso, nós automaticamente, né, estamos incluindo os temas que vocês estão pesquisando, que são pertinentes a qualquer discussão a respeito da escola, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação pela pesquisa. E quando a gente fala educação pela pesquisa, nós estamos falando da educação escolar, né? Que ocorre dentro, a educação formal, a que ocorre dentro das instituições de ensino, ok? Então, estamos falando aqui hoje sobre escolas, ok? Dentro das escolas, nós vamos ver que existe uma grande importância para esse tema da educação pela pesquisa e vamos perceber em diferentes pontos que a educação pela pesquisa ela só acrescenta, ela só tem a acrescentar, não existe ponto negativo para a pesquisa, a não ser os desafios para fazê-la, tá? Então, a educação pela pesquisa ela é super importante para o aluno, para o professor, para a escola, para a comunidade escolar e para a sociedade. Por que ela é importante para todos esses pontos? Vamos ver um por um. Então, assim, em primeiro lugar, vamos falar do aluno. Por que a educação pela pesquisa é importante para o aluno? Né? Então, nós temos visto a importância do aprender a aprender, né? Quando a gente pensa em uma metodologia, né, uma forma de ensinar, nós estamos pensando no como dar uma aula. Hoje em dia, esse tema aula tem caído, assim, as pessoas não têm falado mais sobre aula, e sim encontro, discussão, enfim, porque a aula remete muito à educação tradicional, onde o professor fala, o aluno o professor é o detentor de saber, né, como antigamente, e o aluno não tem direito do diálogo, da escutatória, enfim, tá?
Mas por que que ela é importante para o aluno? Porque a educação pela pesquisa é uma dessas formas, uma dessas metodologias de colocar em prática muitas das teorias educacionais as quais nós acreditamos, né? Então, assim, se nós pegarmos aí a teoria do construtivismo, por exemplo, e nos debruçarmos sobre ela, estudarmos realmente a fundo e percebermos que o construtivismo fala sobre a maneira com que as crianças aprendem e que é construindo que ela aprende, né? Nós vamos ver que o construtivismo é uma teoria. Então, como colocar em prática? Não adianta eu achar uma teoria belíssima, mas na hora de colocar em prática eu não escolher as metodologias adequadas, pertinentes, que farão jus àquela teoria, né? Então, a educação pela pesquisa, ela é um meio de colocar em prática tanto o construtivismo como tantas outras teorias educacionais, até mesmo de Paulo Freire, né? Por quê? Porque o aluno é instigado a procurar, a pesquisar, a construir o seu conhecimento. E de forma alguma isso significa que o professor aí perde o seu valor, muito pelo contrário, né? Dentro da educação pela pesquisa, nós sabemos que o papel do professor, da professora, é fundamental, porque é o professor e a professora que vai desenvolver junto ao aluno o encantamento pela pesquisa, né? Vai desenvolver no aluno a curiosidade epistemológica, como diria Paulo Freire. Então, se o aluno vem para a escola com a curiosidade ingênua sobre algo, o professor pode pegar esse gancho e construir com o aluno um grande projeto de pesquisa, né? Fazendo com que o aluno perceba o quanto é interessante buscar, pesquisar. O aluno, quando é pesquisador desde criança, ele percebe que ele é autônomo, que ele tem as suas responsabilidades, ele percebe que ele faz parte de todo o processo, ele é a peça fundamental, ele é a peça-chave de todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Tudo que ele construir vai ser para ele e os resultados serão para todos, né? Então, para o aluno, a educação pela pesquisa desenvolve a autonomia, responsabilidade, saber lidar com o seu planejamento, saber se programar, saber gerir o seu próprio tempo, que a gente sabe que é uma coisa bem difícil, que nós sabemos que nós mesmos temos dificuldade de nos organizarmos sobre o nosso tempo. E o aluno desde criança aprende a registrar, a levantar hipóteses, né? Agora, como seria isso na prática? Como é na prática desenvolver a educação pela pesquisa com a educação infantil, por exemplo? Geralmente, eu percebo que tem professores que dizem assim, mas isso é muito difícil. Mas não é difícil, só não está no nosso hábito, né? Infelizmente, nós temos uma realidade educacional brasileira muito pautada ainda na escola tradicional. E olha que eu não estou falando nem das técnicas tradicionais, mas sim da teoria tradicional, que é pior, muito pior do que as técnicas tradicionais. Então, nesse sentido, as pessoas estão tão habituadas a fazer o mesmo que, ao serem desafiadas a fazer o novo, se torna muito difícil. Mas se entrar para o nosso hábito, a educação pela pesquisa, por exemplo, se tornaria difícil o outro lado, né? Se tornaria difícil planejar aulas fragmentadas, sem envolvimento do aluno, enfim. Então, para esse aluno, pesquisar desde criança, para ele, na verdade, se ele for muito pequeno, isso vem muito natural. E o professor deveria, então, aproveitar essa naturalidade que a criança tem de pesquisar, né? Desenvolvendo nela o gosto por aprender construir novos conhecimentos a partir da pesquisa. Por exemplo, se nós pensarmos em crianças muito pequenas, vamos pegar aí um pré-escolar, com 6 anos de idade, e os professores estão, de repente, naquele planejamento, para aquele dia as crianças serão desafiadas a descobrir o nome de um alimento, junto com ele uma cor, junto com ele uma palavrinha nova,
né? E aí a professora está em outubro trabalhando Halloween, por exemplo, e aí ela traz uma abóbora para a sala de aula. Como ela pode trabalhar com essa abóbora? Esse é um exemplo que apareceu esses tempos atrás, real, assim. Mas eu vou utilizar uma atividade que é real, mas fantasiar um pouquinho para a gente poder perceber como poderia ser. Então, assim, a professora, ao invés de trazer para a sala de aula uma palavrinha pronta e um desenho de abóbora numa folhinha e pedir para colorir, né? Com escrito em cima bem grande, abóbora, e pedir para a criança copiar embaixo e pintar a abóbora, ela pode trazer a abóbora para a sala de aula e encher a criança de curiosidade. Ela vai encher a criança de perguntas sobre isso, sobre aquele alimento que está ali. O que será que é isso? De onde vem? Que cor tem? Que cheiro tem? Que textura tem? Vamos passar a mãozinha? Como é essa? Por que a abóbora é um símbolo do Halloween? E as crianças vão ficar, se sentir instigadas a responder tudo isso e pensar, como será que é a abóbora por dentro? E as crianças vão, eu acho que por dentro deve ter tal coisa, sabe? Então, é incrível a criatividade da criança e é incrível o quanto a escola poda a criança, poda a criatividade da criança. Então, se a gente instigar, a gente vai perceber que ela vai... Olha só, quando ela olhar para essa abóbora, ela vai estar fazendo uma observação. Quando ela for questionada sobre o que tem, que cheiro tem, que sabor será que tem, ela vai estar levantando hipóteses. Então, a gente sabe que esses passos, que no futuro serão muito mais cheios de regras, se dá muito naturalmente ali no início, né? Então, para a criança, o mais importante da educação pela pesquisa é que um dos pontos mais importantes é que ela vai se familiarizar com a pesquisa e ela vai aprender muito melhor, né? Então, assim, essa criança, ela pode estar experimentando esse sentido, né, tocando na abóbora, e sempre ter um caderninho ao lado onde ela vai poder estar registrando tudo o que está acontecendo. E o registro também é uma parte da pesquisa, né? Então, se a criança estiver registrando, mas ainda não sabe escrever, ela pode fazer de conta que está escrevendo para a professora ver em que fase ela está. Ela pode escrever em uma fase que não está ainda alfabetizada, mas ela pode usar letras como quiser, porque a professora, que é alfabetizadora, vai saber em que estágio ela está. Ela pode também estar desenhando cada partezinha do que ela está aprendendo, porque é também uma forma de comunicação e de registro, né? Então, a gente tem que aprender com as crianças a sermos criativos, né? Reaprender a ser criativos. Então, num determinado momento, a professora pede que as crianças se afastem e a professora corta essa abóbora, né? Já pede para alguém auxiliar, deixar a faca bem longe das crianças, né? E cortar essa abóbora e instigar-se aquela curiosidade, que será que tem dentro, né? Que será que vai sair dali? E aí as crianças vão ver, vão cheirar, vão botar a mão, se pôr na boca, não tem problema a partir de dentro, né? Porque elas já têm 6 anos, enfim, se elas quiserem experimentar assim o gostinho da abóbora, não vai ter problema, né? Então, isso tudo significa muito mais para a criança do que ler a palavra e pintar um desenho de um alimento que ela nem está acostumada a ver. Muito provavelmente o mais parecido com isso é uma moranga que ela vê em casa. A abóbora é diferente, né? Então, assim, esse é apenas um exemplo, mas que a educação pela pesquisa, para o aluno, ela faz com que ele perca o medo de aprender. Faz com que a criança siga em frente na sua vida acadêmica, na sua vida escolar, na sua vida acadêmica, tendo em mente que ela é a chave de todo o seu conhecimento. É ela que vai redescobrir o conhecimento, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação pela pesquisa para o professor. Se para o aluno é tão importante para o processo dele como estudante, como aprendiz, para o professor, por mais que pareça óbvio, mas para o professor é muito importante também sentir-se autônomo, aprendiz.
Nós sabemos que um dos grandes desafios da educação é a desvalorização do professor. E a desvalorização da nossa profissão, ela vem por muitos motivos, ela existe por muitos motivos, né? Historicamente, culturalmente, socialmente falando, existem muitos motivos para que hoje a gente chegue no estado que estamos, né, de desvalorização. Existem alguns desses motivos são também uma parte, né, é de responsabilidade também dos professores que estão cansados, pouco valorizados, ganhando pouco, dependendo do caso. Então o professor parou de registrar, o professor parou de pesquisar. Hoje existe uma iniciativa novamente no Brasil, nós vimos algumas iniciativas bem interessantes, mas a grande maioria ainda é muito tradicional, o professor que ainda traz tudo muito pronto para o aluno. E ao não utilizar a educação como pesquisa, o professor também não pesquisa. Vocês vão ver lá no vídeo do Pedro Demer ele falando sobre o plágio que os professores fazem às vezes, né? Então, assim, o professor também não está pesquisando e não está registrando. E muitas vezes, vamos pegar um exemplo de um professor, uma professora que seja assim, brilhante na sua sala de aula, consegue fazer atividades incríveis de aprendizagem com as crianças, mas não registra. Quando o professor é instigado a ser pesquisador, e se lá na sua formação ele tiver acordado para esse olhar, ele vai perceber que é importante registrar. E ao registrar, ele vai estar ligado aí em várias possibilidades que existem de ele estar participando de atividades como, por exemplo, prêmios que tem para professores pesquisadores. Então, o que acontece? O professor não vai ser um professor pesquisador simplesmente para receber um prêmio, não é isso? Mas o reconhecimento é importante em qualquer profissão. Então, o professor que faz a atividade de uma forma interessantíssima, que ele realmente está dedicado a pesquisar, a ser pesquisador e também trazer para o seu aluno a questão da pesquisa, ele naturalmente vai ser reconhecido, porque o trabalho vai ser diferenciado. Então, nem que seja pela família, pelo aluno, pela escola. Mas esse reconhecimento pode vir ainda maior. E esse reconhecimento para o professor é muito importante, né? Além do reconhecimento, a educação pela pesquisa, ela promove no professor um engajamento muito maior com a área da pesquisa, com a área acadêmica, né? Esse professor não fica parado no tempo, vai em busca de formação continuada, não fica só no que lhe é oferecido pelo município, pelo estado, pela sua instituição de ensino, ele vai sempre mais a fundo, ele fica mais consciente sobre tudo, né? Mais crítico sobre tudo, e a criticidade é um dos elementos que a educação pela pesquisa desenvolve muito bem, né? Tanto no aluno quanto no professor. Então, a importância da educação pela pesquisa para o professor é enorme, né? Tem um peso muito grande, peso no bom sentido, né? Muito grande. O professor que pesquisa, ele tem mais propriedade para falar sobre os assuntos pertinentes nas aulas dele. O professor que pesquisa é muito mais respeitado. O professor que pesquisa está muito mais atualizado. O professor que pesquisa é muito mais profissional. O professor que pesquisa consegue se valorizar mais. E ao se valorizar, ele também é valorizado, né? Então, tudo isso é importantíssimo para a gente perceber que a educação pela pesquisa, é claro que existem muitos outros motivos que nós poderíamos estar trazendo hoje sobre a importância da educação pela pesquisa para o professor. Vocês vão ver lá no vídeo do Pedro Demo, inclusive. Mas aqui são alguns, né, para a gente ir pensando, sabe? Qual a importância da educação pela pesquisa para a escola? Muitos aspectos nós poderíamos trazer aqui sobre educação pela pesquisa para a escola. Em primeiro lugar, que a escola vai estar mais visível aí na comunidade. Segundo lugar, que se a criança está trabalhando com pesquisa, a comunidade estará envolvida, a escola estará envolvida com a comunidade. Então, a escola terá uma visibilidade maior, mais respeito, um olhar de mais respeito e carinho, né, da comunidade para com a escola. A escola vai ter mais espaço conquistado
em todos os setores aí da comunidade onde está. Ela terá um diálogo muito mais aberto, muito mais franco e muito mais verdadeiro com a comunidade, por meio de quem? Dos alunos, dos professores, né? Só que ela vai envolver a escola quando os professores e alunos trabalham com a educação pela pesquisa. A escola está envolvida com toda a comunidade escolar, não está envolvida apenas com professor, aluno, sala de aula, sabe? Então, tudo se amplifica, né? Tudo chega num nível muito maior e muito mais profundo de conhecimento para todos, né? A escola também tem essa questão do reconhecimento como para o professor, para o aluno também. Reconhecimento vem. Mas agora, falando da escola, nós sabemos que tem escolas aí que são muito mais reconhecidas, recebem visitas de pessoas, chama atenção de estudiosos, né? Enfim, eu mesma tive a oportunidade de trabalhar com algumas escolas aqui na região, há um tempo atrás, que inclusive continuam fazendo um trabalho incrível e que eu lembro de eu mesma, quando trabalhava na ONG Centro Ecológico, né, participava de alguma forma desse reconhecimento dessas escolas que recebiam visitas de outros estados, outros países, enfim, era um trabalho diferenciado e por isso era reconhecido. Então a escola levava o seu nome e o nome da sua comunidade para o mundo, né? E esse reconhecimento também é importante, porque também desenvolve respeito. Vamos falar também sobre a importância da educação pela pesquisa para a comunidade escolar. E aí seria redundante, seria repetitivo eu falar que toda essa importância falada antes está também para a comunidade. Então, a autonomia, o envolvimento, o reconhecimento da escola como um ambiente importantíssimo, o reconhecimento da importância da família, tudo isso é amplificado, é muito mais muito mais saboroso de trabalhar quando a gente envolve a todos, né? Muito mais gratificante. E a comunidade sente isso. E a comunidade escolar também é reconhecida. A comunidade escolar reconhece e é reconhecida dentro da educação. Então, toda a comunidade sai ganhando. Fora que isso sem falar que, dentro de um projeto de pesquisa dentro de escola, seja com educação infantil, anos iniciais ou anos finais, do ensino fundamental ou ensino médio, enfim, quando a escola trabalha com educação pela pesquisa, a comunidade muitas vezes sai beneficiada, né? Então, por exemplo, a comunidade percebeu que o córrego que passa no meio da cidade está com problema de esgoto e tal, etc. E de saneamento básico. E a escola, fazendo um grande projeto de pesquisa, percebe que aí vem todos os porquês, todos os motivos. E qual é o encaminhamento de um projeto de pesquisa? Tem aquela parte da culminância do projeto, né? Mas a culminância do projeto, gente, não precisa ser um teatrinho para as famílias. Nada contra, maravilhoso apresentar um teatro para as famílias e é importantíssimo, tá? Mas só para colocar aqui, existem outras formas de culminar um projeto de pesquisa dentro de uma comunidade, que é, por exemplo, ensinar para as crianças e para as famílias a forma correta de lidar com a Câmara de Vereadores, por exemplo. O que as famílias podem fazer? O que a escola pode fazer? Agendar uma noite de reunião com os vereadores do município para colocarem os resultados do seu projeto, que é da escola, sabe? Imagina, eu já presenciei isso, né? De alunos de 10 anos de idade falando para a comunidade escolar e para todos os vereadores e todos os secretários de um município mostrando, olha, nós evidenciamos isso aqui. E nós, além de encontrarmos os motivos do que está acontecendo na comunidade, seja lá o que for, né? Mas nesse caso tinha uma questão específica, nós também nos colocamos à disposição para ajudar o município, auxiliar o município, para resolver da seguinte forma, que seria melhor. Então, toda essa participação política, e não confundam política com política partidária, mas sim a nossa participação na sociedade, enfim, no nosso meio, né, no nosso cotidiano, tudo isso aí é riquíssimo, tá? E por fim, gostaria de falar que nós também temos a importância da educação pela pesquisa para a sociedade. E são os frutos que nós colhemos com a mudança da sociedade para melhor, conforme o que nós escolhemos como
prática docente. Então, assim, ó, pensa o poder que os professores têm nas mãos, né? O professor pode escolher, gente. As professoras e professores e escolas podem escolher ou deixar a comunidade como a sociedade como está, ou mudá-la para melhor. A escola é uma representação da sociedade, mas a sociedade é um reflexo da escola, né? Então, aquilo que se aprende no convívio escolar, na educação, pela pesquisa, é o que vai formar o cidadão, não no futuro, mas desde hoje. Né? Então, as pessoas que estão na sociedade são as pessoas que estão ou estiveram na escola. Então, aquilo que a gente aprende a ser na escola é o que seremos na comunidade, com nossas possibilidades de escolha, né? A nossa consciência da nossa escolha. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais crítica, reflexiva e capaz de fazer melhores escolhas para minha vida e para minha família, porque na escola eu aprendi a ser, aprendi a fazer, aprendi a aprender, né? E nós que somos ou seremos professores, temos uma responsabilidade muito grande perante a isso, né? Porque nós não estamos na escola apenas para levar o conhecimento científico, mas para desenvolver no aluno uma forma de construir o conhecimento, reconstruindo aquilo que já existe no conhecimento científico e se levar também o conhecimento científico. Mas se nós pegarmos parâmetros curriculares nacionais que tínhamos e que temos ainda, e a base nacional comum curricular, nós vamos perceber que a função do professor não é somente levar a questão do conhecimento científico, mas também ensinar a ser, ensinar a aprender, ensinar a ser uma pessoa consciente, crítica, mais inteligente, digamos assim, tá?